Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo para esse canal. Galera, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo é 4 de dezembro, uma quarta-feira, que é o dia do meu aniversário. Enfim, se você quiser me prestigiar, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E galera, a gente vai continuar aquela série lá que eu falei, antes de eu fazer o último vídeo que foi o React, eu falei que iria continuar aquela série falando sobre o meu livro. E, enfim, hoje vai sobre o processo criativo. E naquele lá eu falei que uma das coisas que me levou a escrever era que eu assistia muitas coisas, tipo muitos animes, alguns filmes também, e isso me levava a querer escrever. Mas como eu só tinha aquela influência, eu acabei escrevendo uma coisa meio voltada à paixão e que só queria escrever sobre lutas, praticamente, isso, entendeu? E eu falei que depois que eu li algumas coisas um pouco mais maduras e assisti alguns filmes e séries mais maduras, isso me levou a querer dar uma amadurecida na história também. E com o passar do tempo eu fui reescrevendo a história. A primeira versão da história que eu escrevi era bem diferente da atual. E, enfim, quando eu comecei a escrever sobre, basicamente, uma academia onde as pessoas treinavam. Eu sei, é uma história totalmente clichê e que muitas fanfics fazem histórias sobre isso. Mas naquele momento eu estava procurando algumas plataformas para postar meu livro, que eu sei que eu ainda não tinha terminado de escrever, mas não estava com vontade de procurar. Enfim, eu procurei e acabei lendo alguns livros por lá, algumas fanfics também, e a maior parte eram fanfics clichês e a maior parte eram bem mal escritas. Não eram todas, mas a maior parte eram bem mal escritas. Mas enfim, eu comecei a ler e aquilo... Eu até que gostava de algumas coisas ali. Isso me influenciou na hora da escrita, entendeu? E acabou que a primeira versão eu escrevi assim. E enfim, clichê não é ruim. Quando você sabe usar o clichê de uma maneira legal, até tudo bem. Mas se você simplesmente seguir a risca tudo e não mudar nada, é quase um plágio. Mas enfim, eu comecei a escrever, mas eu não desisti por causa que era clichê, eu não desisti por causa disso, daquilo. Eu desisti dessa primeira versão porque eu criei muitos personagens e simplesmente não sabia o que fazer com aqueles personagens, sendo que o foco principal era em 3 apenas. Então eu resolvi reescrever a história e não era mais uma academia. Dessa vez era uma pessoa que ia treinar 2 garotos. Mas enfim, no momento que eu comecei a escrever essa segunda versão, eu já estava um pouco mais maduro, já estava começando a ler algumas coisas mais pesadas, por assim dizer, mais dark, e também assistir algumas séries, como por exemplo eu falei no primeiro vídeo, Game of Thrones, que é uma série bem violenta, bem realista em alguns momentos. Enfim, eu comecei a amadurecer esse ponto, entendeu? E eu comecei a mudar tudo. Eu resolvi então escrever a história num momento mais medieval. E um dos livros que eu li e que me inspirou bastante, que eu gostei bastante desse livro, e que eu encontrei no Wattpad. Não tem ele impresso em lugar nenhum. Ele estava no Wattpad, só que acho que atualmente não está no Wattpad porque a autora removeu para revisar algumas coisas. E a história era muito bem escrita, cara. Sinceramente, mano, era muito bem escrita. E quando eu li a sinopse, eu até fiquei um pouco sem saber o que poderia esperar, porque a sinopse era um pouco clichê em alguns momentos, porque falava sobre coisas, sobre 2 mundos, o mundo real e o mundo da magia. E eu já tinha visto outras histórias que falavam disso e eram bem normais e clichê. Então, quando eu comecei a ler, eu me impressionei, cara, porque os personagens eram bem incríveis, cara. Eles eram personagens bem reais, entendeu? E, enfim, a história era bem envolvente e o desenvolvimento de cada personagem era incrível. E o final não era, cara, nada que você espera, entendeu? O final é bem trágico do primeiro livro. Eu não vou dar spoiler aqui. Caso você esteja curioso para ler, é o livro A Lenda da Tokad, eu vou procurar e vou deixar aqui na descrição. Enfim, esse livro era incrível, mano. Então eu comecei a ler ele e outros livros assim também, e isso me levou a reescrever de novo. Enfim, na verdade a última versão que eu estou escrevendo atualmente, ela só tem uma diferença da penúltima para a atual.
Porque na penúltima versão tinha vários personagens, só que eram vários personagens masculinos, entendeu? Então eu resolvi escrever a nova versão. Eu pensei um pouco, cara, cadê os personagens femininos? Porque, tipo, alguns livros, eles sempre acabam colocando muito, como pode dizer, os homens como se estivessem, sei lá, num pedestal, e os personagens femininos sempre não fazem nada e sempre acabam tendo que ser salvos por alguém, entendeu? Enfim, eu resolvi colocar um personagem feminino bem poderoso na história. É claro que talvez eu não tenha feito alguma coisa lá tão incrível e tal, mas eu resolvi escrever e tá aí no Notepad para quem quiser ler. Bem, eu comecei a escrever a história em 2017 e até 2019 muita coisa mudou. Enfim, quando eu comecei a escrever essa versão em 2018, a versão atual em 2018, quase não existiam alguns personagens que tem atualmente. E agora a história dá uma mudada drástica, mas que faz sentido, porque no caso, como se passa em um momento medieval, em um momento de guerras, eu acho que não faz sentido, cara, você querer vangloriar a guerra, porque a guerra é um negócio sujo, é um negócio violento. E é isso que eu admiro em Game of Thrones, por exemplo. Porque no caso, quando você vai fazer uma guerra, mano, e você tem, por exemplo, uma espada, você pode acabar ferindo muito grave a outra pessoa, entendeu? Enfim, então por isso eu quero dizer que sim, alguns momentos da minha história são um pouco clichês e fantasiosos, mas nesses momentos de guerra, por exemplo, eu tento deixar um pouco mais realista, entendeu? E os personagens, tem uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre eles. Os personagens podem até ter poderes, podem até ter isso, podem ter aquilo, mas pensa um pouco, mano. Eles também são humanos. Ou pelo menos era pra ser, né? Enfim, eles têm a mente de humano. Então, eu tô tentando fazer os meus personagens sempre serem o mais parecidos possíveis com pessoas normais. É claro que, tipo, eu sou bem jovem e tô começando a escrever agora. E eu sou, tipo, um aspirante a escritor, mas eu tô me esforçando bastante para escrever um bom livro. Enfim, galera, é isso. Eu vou fazer mais um vídeo sobre essa série, que provavelmente será o último. E eu vou continuar postando os reacts aí. Comenta aí sugestão de vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Então, galera, eu tô contando com o próximo vídeo. E se inscreve no canal secundário. É isso e até a próxima.